Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Oral Time Cast aqui nas dependências da Jovem Pan Maringá. E hoje temos duas convidadas especialíssimas. Todas são, tá? A gente sempre fala isso. Brincadeira, vocês são especiais também. Doutora Amanda Ayla, cirurgiã dentista pela Universidade Estadual de Maringá e atua com a gente lá na Oral Time, né? E Isabela Ramos, mestre em Fisiologia Humana e estudante de nutrição. E vamos bater um papo muito importante aqui hoje e linkar as duas atividades aí, odontologia e nutrição. Sejam muito bem-vindas. Espero que seja muito produtivo. Com certeza vai ser. E boa noite, senhores. Tudo bem com vocês? Como estão? Mais uma noite aqui, né? Com o Dr. Tiago e o Dr. Guilherme. A gente já está entrosado, né? Para iniciar as atividades. E aí, o que temos para hoje? Quando a gente chamou a doutora Amanda para falar sobre nutrição, eu fiquei me pensando assim, falei, o que tem a ver a nutrição com odontologia? Com odontologia, né? Eu falei assim, mas não dá, velho, não tem nada a ver nutrição com odontologia. Ficamos ali, o que é que não dá, o que não dá? Aí tivemos uma conversa lá, ela foi explicando algumas coisas, eu falei assim, nossa, é muito interessante, vamos fazer isso aí. Aí ela chamou mais uma amiga para fortalecer, porque a gente faz umas perguntas complicadas, ela falou assim, se eu não souber, ela responde e fica ali. Então a primeira vai salvando, pergunta, né? A gente queria fazer uma pergunta, que é uma pergunta muito interessante, que é assim, é o básico de tudo. É como que a alimentação afeta os dentes, tanto que é o título do nosso negócio. Então, como que a alimentação afeta os dentes? Então, dá só uma pincelada de como que é, para daí a gente entrar em assuntos mais profundos. Acho que começando pela coisa mais clássica, né? Que é a relação entre a cárie e o consumo excessivo de açúcar e carboidrato simples, né? Porque a gente pensa sempre na higiene, no hospedeiro, né? No ser humano como um todo, na microbiota também que tem nessa boca e também com o consumo do açúcar. O açúcar em si, o carboidrato em si, ele não vai causar cárie, mas é lógico que associado a uma má higienização e também com uma microbiota predisponente desse paciente, com certeza vai gerar essa cárie. Mas aí, assim, tá, vamos falar que a gente tá falando com um público que é dentista e com um público que é nutricionista, que são os grupos de relacionamento nosso, e estamos falando para pessoas leigas que viram ali a chamadinha e quis perguntar, tanto que saíram várias perguntas na caixa de mensagem, na caixa de perguntas que a gente fez no Instagram. Você falou que o açúcar e o carboidrato causam problemas. Qual é a diferença entre açúcar e carboidrato? Assim, que é uma coisa que a gente entende, que uma coisa vira outra, tá lá. Mas o que o carboidrato tem a ver com a... Tipo, eu não vou comer um brigadeiro para dormir, não posso. Mas um macarrãozinho, vocês tem tanto problema se eu escovar o dente. Salgadinho, um salgadinho daqueles de milho. Então qual que é... O que você me fala assim? Eu vou comer um chips. Tem muito carboidrato. Mas eu não tô comendo um doce antes de dormir, uma bala. Quando eu não como bala, eu escovo o dente. Quando eu como salgado, não tem tanto problema, porque não tem açúcar. Nem é doce, por que vai dar Nem é doce, por que vai dar Salgado, cárie? né? Então, o que você me fala do carboidrato aí? O que o carboidrato tem a ver com essa história toda aí? Na verdade, é que o resultado na digestão, na boca, é o mesmo, né? Então, as duas coisas viram eles se unem, né? Eles geram o mesmo resultado no final, que vai gerar o pH ácido na boca, né? Então, é nessa linha que vai chegar no mesmo resultado, penso eu. Como se fosse um doce. Isso. O carboidrato vai virar a glicose, no caso. Que vai, São dois caminhos que levam para o mesmo fim. Não importa se é doce ou se é salgado, o que vai acontecer é que tudo vai servir de substrato, né? Falando para grosso modo, alimento para bactéria. E que ela vai mudar ali o pH da boca e causar cárie. Tá vendo? Eu sou dentista também. Aí, viu? Não faz só cirurgia. Não é só cirurgião, né? São dois caminhos que levam para o mesmo fim, digamos assim. Qual que é a enzima mesmo que faz isso aí? Entendeu? Eu não tenho ideia. Qual que é a enzima? Pitialina. Eu entrei em contato com um dado, falando nessa questão do consumo de açúcar, e eu fiquei um tanto quanto abismado, porque eu acho que eu também já fiz parte dessa estatística, é óbvio, né? Olha o shape lá, já olhou pra mim já. Não, ele falou que ele acha que ele fez parte. Não, porque agora eu melhorei o consumo, eu diminuí, eu só tomo café sem açúcar agora. Colocar um sonho de valsa na boca e dormia. Pra ficar com gostinho de chocolate e passar a noite. Pra liberar dopamina e tal. Não é o Ivan, mas eu tinha um paciente que fazia isso.
Aí, que belezinha, ó. É verdade. Um bom cliente, no caso, né? Não, Um bom cliente. Em suma, E lembrando que o consumo de açúcar antes de dormir é pior ainda, né? Porque a Estimulante. nossa saliva, ela diminui durante a noite. E daí isso piora mais ainda a situação. Porque a saliva é um tampão. Ela faz Função tampão, né? Isso, Pra melhorar o pH. tamponamento. Então, é muito pior nessa situação. Então, aí eu entrei em contato com esse dado, meu. Tipo, 80 gramas dia, o consumo médio do brasileiro, chegando isso anualmente a 30 quilos de açúcar por ano. E alguns indivíduos, 50 quilos por ano. Meu, não há pâncreas que aguente produzir insulina para quebrar um tanto desse. Tipo, é muita coisa, né? Um consumo muito exacerbado, o consumo médio do brasileiro. Um dado que é engraçado falar. Engraçado não, é bem triste, na verdade. Triste, né? Porque a gente costuma fazer a anamnese dos pacientes e você pergunta assim, você tem algum problema de saúde? A pessoa fala, não tenho. Você toma algum medicamento contínuo? Daí sempre Metformina. toma alguma coisa para diabetes. E a pessoa coloca aquilo ali como se fosse uma coisa comum, que todo mundo tem e tá tudo certo. Mas não, diabetes gente. e pressão alta, né? Hipertensão. Todos negam, aí é metformina e losartana. Depois Sempre. toma, né? 90%. E alguns esquecem do contraceptivo também, né? Não é medicação contínua. Nunca usa. Mas, em suma, é uma recorrência grande, eu acho que dentro das duas áreas, esse consumo exacerbado, porque é uma estatística alta. E como que tipo, a gente consegue linkar isso e colocar na cabeça do paciente que isso vai ter efeitos sistêmicos depois? Como que vai ajustar essa dieta? Porque isso vai ter... A gente sabe que tipo, o consumo exacerbado de açúcar vai gerar o diabetes mellitus tipo 2. E, posteriormente, esse paciente diabético já estabelecido, mesmo em tratamento controlado, ele pode vir a ter a doença periodontal, né? E pode retornar para a gente na odontologia. Como que a nutrição aborda esse paciente tipo, que já está em consumo excessivo disso? O que acontece? Assim, como que faz para dissociar o uso, minimizar? Tem uma margem de segurança para esse consumo? Eu acho que não, né? O açúcar é uma droga, literalmente, né? É um veneno. O açúcar, ele acaba sendo um carboidrato refinado, né? Então, é algo que se a gente pensa na natureza, lá 10 mil anos atrás, não existia açúcar refinado. Então, o que aconteceu, né? Conforme os anos foram passando, conforme a industrialização foi avançando, cada vez mais foram sendo adicionados aditivos alimentares e o açúcar com a finalidade de melhorar o sabor e, consequentemente, as vendas de tais produtos, né? E aí, como a industrialização veio muito rápido, o padrão de alimentação das pessoas mudou muito rápido também. E o que é mais gostoso comer? Uma bolacha recheada ou um brócolis? É mais gostoso comer uma bolacha recheada, né? E infelizmente, muitas crianças entram em contato com o açúcar ainda muito jovens, por conta dos hábitos alimentares de toda a família. E o que as crianças aprenderam lá na infância, desse paladar mais infantil, mais voltado para o doce, acaba sendo algo que se perpetua. Perpetua, né? Na vida adulta. Na vida adulta. Então, a gente tem, no meu Instagram, chegam muitas pessoas dizendo do paladar infantil. O que eu faço para melhorar o meu paladar infantil? Como que eu mudo esse padrão da minha alimentação? Só que quanto mais a gente come açúcar, mais a gente ensina o nosso cérebro que é gostoso comer açúcar. E mais o nosso paladar fica acostumado ao açúcar. Mais a gente estimula as nossas papilas gustativas para o doce. Não só o açúcar, né? Perdão te interromper, mas o adoçante também. O adoçante também, sim. E quanto mais a gente estimula essas papilas gustativas para o doce, mais difícil fica consumir outros tipos de alimentos. Então, qual seria a grande recomendação? Sugerir para esse paciente começar a diminuir o consumo de alimentos doces, né, principalmente adoçados, com açúcar refinado ou com adoçante, e começar a estimular as outras papilas gustativas, né? Então, se adaptar ao sabor amargo, se adaptar ao sabor azedo. Mas isso acaba sendo complicado porque é difícil, né? Quem gosta Porque ele já está modulado, viciado naquele paladar agradável, digamos assim, aquela coisa palatável, docinha, maravilhosa. Sim, até porque tem toda a questão de liberação de dopamina. Guilherme até salivou, lembrou de uma caipirinha, assim, bem adoçada, né? Nossa, do mais amargo, né?
Mas aí você falou isso aí, essa memória que a criança tem, aí vai passando para o adulto, né, nesse paladar doce, ele pode ser mudado? Ele desmemoriza isso aí ou não? Ele só substitui por outra coisa e ele sempre vai ter o esforço de não comer aquilo? Você aprende, você se reeduca. Eu era uma pessoa que eu dizia que eu tinha o paladar infantil. Tanto que em 2016 a minha alimentação era ultraprocessados apenas. Muito McDonald's, muita Coca-Cola e por aí vai. Eu tive vários problemas de saúde que me fizeram obrigatoriamente mudar a minha alimentação. E no começo era muito complicado porque eu não gostava do sabor dos alimentos que eu comia. Mas é assim, se expor ao desconforto em prol de um objetivo maior, né? Então, se eu estou com resistência à insulina, se eu estou pré-diabética, eu sei que eu preciso diminuir o meu consumo de açúcar. Tá, mas aí 7 anos depois, que você falou que foi em 2016, agora estamos chegando em 2023, 7 anos depois, você ainda sente vontade de comer essas coisas? Ou você já, não, nem me faz falta? Não sim. Bolacha recheada, por exemplo, era uma coisa que eu amava. Hoje em dia não é algo que eu gosto mais. Você não gosta? Ou você fala assim, nossa, é um esforço, não, eu sei que isso aí vai fazer mal. Tá se privando, digamos assim, né? Não gosto, eu sinto que o meu paladar mudou totalmente. Coca-Cola era uma coisa que eu amava. Hoje em dia, eu não gosto mais. Eu sinto um sabor muito forte, muito diferente mesmo, não me agrada. E o legal também é que o desconforto ele vai se tornando cada vez menos desconfortável. Então, por exemplo, se você não gosta de brócolis, se você se esforça, coloca um temperinho, come todos os dias, isso vai cada vez ficando menos desconfortável e você vai conseguindo incluir outros alimentos na sua dieta. Como que é essa frase aí? Fala de novo que eu gostei. O desconforto se torna desconfortável. Cada vez fica menos desconfortável. É a história de você ir tirando o açúcar do café aos poucos. Sim, né? foi o também, que a né? gente fez lá, né? Lá na clínica a gente tá até conversando, você não conhece, mas tem uma moça que faz o café para todo mundo. Lá são 51 pessoas. E ela faz um monte de café todo dia. E o café dela tem pouquinho café e mais açúcar. Né? É o mel. Você vai, às vezes depende da hora que você vai fazer. É uma garrafa. Não cai da garrafa. Ele não cai da garrafa, ele vai e volta, assim, tão melado que ele é. E aí, eu tava com a nutricionista, dei pra reduzir peso e tal. E aí ela falou assim, mas o que você come? Eu falei, eu não como, não tá certo, assim, eu não como nada, por que eu não tô emagrecendo? Então ela falou, o que você faz? Eu falei, só tomo café. Eu faço esse café, tem açúcar, tem, então não adianta nada. Tudo que você não come Era não o dia vai todo adiantar tomando nada. café com açúcar. Aí eu fui reduzindo pra ela. Falei, vai tirando açúcar, tirando açúcar, tirando açúcar, tirando açúcar. Aí chegou num ponto e falei assim, agora não põe mais nada. Eu falei, não, mas não pode não pôr nada, vai ficar muito ruim. Eu falei, mas põe, vamos ver se dá certo. Aí deu, isso já faz o quê? 6, 7 meses? Foi logo que eu entrei. Né? E aí hoje eu tomo café sem açúcar normal. E aí as pessoas falam assim, não, você toma café sem açúcar porque o café é um café queimado que vem ruim do mercado e aí não dá, você tem que pegar o café orgânico. Tem que ser colombiano, Starbucks. Nada disso, qualquer café dá certo. Qualquer café, né? Então, eu me adaptei. E é o mesmo princípio, né? É desconfortável. Eu tomava café com açúcar muitos anos atrás. E aí ia tomar um café sem açúcar é péssimo. É ruim. Até que você vai tirando aos poucos, põe cada vez menos. Só que aquilo que eu te fiz essa pergunta dos 7 anos atrás, eu vou na TV de manhã. Aí quando eu saio da TV tem 2 garrafas de café, uma com açúcar e uma sem açúcar. Eu falei assim, deixa eu pegar um pouquinho dessa. De vez em quando eu falo assim, nossa, eu vou tomar esse Mas café. é que faz Como pouco assim? tempo, né? Com Com açúcar. açúcar, velho, que é top daí. É que é pouquinho. Mas tipo assim, eu olho lá na hora de chegar e falo assim, como eu já sei que eu vou tomar café sem açúcar o dia inteiro, aí tem as 2 garrafas lá, eu falei, eu vou pegar um pouquinho dessa. Então, mas é o E que ela falou, porque agora quando eu tomo café com açúcar, eu acho horrível. E eu tomava com açúcar. Sim. Eu ainda acho palatável. E Eu tomo tenho uma sem também, história mas... bem parecida com a da Isa, assim. Antigamente, eu tinha na época da faculdade, assim, comia o que dava, né? Então, assim, tinha uma dieta bem ruim, bem ruim. E eu fui mudando aos poucos, até com a prática de esporte. Comecei a fazer academia e fui tendo vontade, né, de melhorar aos poucos. E o meu paladar mudou totalmente, totalmente. Eu não gostava de várias coisas que agora eu gosto e não tenho vontade mais de comer bolachas. Inclusive, às vezes tem em casa, igual a gente ganhou uma cesta de Natal agora. Tem em casa, eu não sinto vontade nenhuma de pegar uma bolacha e comer. Nenhuma. E essa falta de vontade se dá tanto pelas mudanças comportamentais
Então, porque a gente vai aprendendo a comer outros alimentos e apreciar esses outros alimentos, mas também por mudanças na nossa microbiota. Então, aquelas bactérias do nosso intestino que estavam ali digerindo todo esse açúcar, todos esses ultraprocessados, à medida que a gente diminui o consumo desses alimentos, essas bactérias vão diminuindo as suas colônias também. E, por consequência, a nossa vontade desses alimentos também diminui. Então, Agora, é uma questão bem fisiológica. Agora fica com uma outra dúvida, que talvez seja um pouquinho pior. Tá. Então tenho vários tipos de colônias de bactérias no todo o trato intestinal, e aí eu tenho uma alimentação muito doce, como bastante doce, bolachas, tá, macarrão, tá. Aí você estava falando ali que a partir do momento que você vai mudando seus hábitos, diminuindo essa quantidade de açúcar, as bactérias vão diminuindo aquela colônia que é a que metaboliza aquela. Se eu voltar a comer, isso vai me fazer mais mal do que uma pessoa que come todo dia? Não necessariamente. Pode ser que você tenha problemas de digestão. No princípio, justamente por ter uma colônia menor dessas bactérias, a digestão vai ser pior por conta disso. Mas não que seja pior para você que já está um tempo sem comer do que para a pessoa que come. Mas vai sobrecarregar mais meu pâncreas do que uma pessoa que come diariamente um doce tipo Ivan, assim. Ai, pior Eu não que como doce depende muito de todo. Tu já tá com o pâncreas bem treinado, né? Bem, Não, porque assim, a bactéria, a colônia que digere ali a açúcar, ela tem a mesma, elas são, como que fala assim, elas trabalham juntas, o pâncreas e ela. Sim. Quando você diminui essa, para fazer a mesma, se eu volto a comer o açúcar, esse aqui tem que aumentar a quantidade de insulina liberada para poder compensar a falta da Você tá falando bactéria. de uma forma muito simplista, né? Daí Não, sim, falando, eu sou leigo, né? Não sou nutricionista, acredito que sou não dentista. funciona muito assim, não. Não? Não é tão assim. e até 1,5 kg só de microbiota intestinal, se fosse pesar isso, é muita coisa. Nós temos mais ou menos 300 trilhões. 300 trilhões de Eu li micro-organismos. um livro esses dias que a gente tem mais bactéria no nosso corpo do que célula. Então, Sim. assim, a gente é mais bactéria do que ser humano. Sim, Faz sentido. Por isso, então. Pois é. Entendi algumas coisas. sim. E absolutamente tudo que a gente come interfere na composição da nossa microbiota. Por exemplo, se eu tenho uma alimentação mais baseada em carboidratos simples e refinados, como, por exemplo, açúcar e alimentos ultraprocessados, refrigerante, bolacha e tal, eu vou ter um aumento das minhas bactérias gram-negativas. E quando eu tenho esse aumento de bactérias gram-negativas, as minhas bactérias gram-positivas, que são as que produzem dopamina, serotonina e por aí vai, diminuem. E isso afeta o funcionamento do meu corpo todo em vários sentidos, inclusive no aparecimento de ansiedade, depressão, baixa autoestima e por aí vai. É bem complexo, então. É bem complexo. Não é só dente, né? Que Não causa, é. não. Açúcar não causa acidez bucal, que vai causar uma cárie. A cárie é o menor dos seus problemas depois dessa conversa. Sim. Exatamente. Isso está totalmente relacionado por causa da microbiota e o sistema nervoso entérico. Sim, e o Porque é um nervoso- sistema, riquíssimo. Tem 500 milhões de neurônios ele pode ter. Sim. Mas o efeito maior da microbiota intestinal é no sistema nervoso central mesmo. A comunicação direta. Porque o nosso cérebro e o nosso intestino, eles estão conectados o dia todo, o tempo todo. Tanto que, por exemplo, se você fica nervoso, é muito comum te dar dor de barriga. Desarranjo e tal. Desarranjo, né? justamente Ansiedade. por essa Uhum. conexão. Então, se a minha alimentação não é uma alimentação nutritiva, as minhas bactérias intestinais não serão saudáveis. Como é uma digamos coisa assim. tão complexa, né? Se você enxergar como o ato de alimentar-se for terapêutico, isso vai ter reflexo psicológico até em Sim. bem-estar, em tudo, né? É enxergar aquilo que você vai ingerir como um medicamento mesmo. Sim, hoje né? mesmo eu tô lendo um livro sobre microbiota, inclusive, e lá fala que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Princípio básico, né? Sim. Nossa, aí dá, Por eu onde lembro começa? das 10 cervejas que eu tomei, aquele churrasco que eu arregacei, e assim vai. Uma dúvida que eu tenho também, bem frequente, a gente está falando de microbiota intestinal. Como que a nutrição consegue linkar para fazer o uso de probióticos? E aí a gente vem logo em mente esses de mercado, disponíveis no mercado, que contém o açúcar. E quando você, ajusta a dieta, você,
indicam o uso de probióticos e como que faz para linkar, desassociar, ou pode estar consumindo esses mesmo, ou tem outras modalidades, tipo florativo, essas coisas assim que dá para associar, que não tem o açúcar. Como que dá para trabalhar? O melhor tipo de probiótico, ele vai ser totalmente individualizado de acordo com os sintomas que o paciente está relatando para o nutricionista. Então, existem... Não tem um uso profilático disso, assim, digamos Não, assim. Você vai tomar vamos falar uma marca comercial, Yakult por dia. O uso profilático é comer... De lactobacilos bêbados. É comer probióticos, né? Que Uhum. são os alimentos das bactérias, os prebióticos, perdão. O que são os prebióticos? São os alimentos fontes de fibras solúveis. como, por exemplo, aveia, o mel, Uhum. cebola, alho, chicória. Então, começar a inserir esses alimentos Isso no então dia só com a dia. nutrição, no caso, você não precisa repor isso Não daí. precisa Porque você vai manter repor. aquela microbiota saudável. Sim, Legal. sim. E aí minimiza o consumo de açúcar desses mais industrializados aí, dos Sim. probióticos. E é uma coisa que acontece em consequência da outra. Então, a partir do momento que eu começo a comer mais fibras solúveis e a minha microbiota começa a se nutrir mais, as bactérias que me causavam a vontade demasiada de açúcar começam a diminuir. Então, a minha vontade de açúcar começa a diminuir também. E linkando com a odontologia, vai ter reflexo positivo, porque vai minimizar a tríade, né? Má higienização, consumo de açúcar e vida que segue. E aí, temos perguntas? Estão perguntando se você come doce. Bastante. Não mais agora. 2 semanas eu Aqui no parei. YouTube aqui, tem uma pergunta. É. dessa. Pergunta se o Ivan come doce e tal aqui. Só um pouquinho. Só um pouco. Come pouco. Aí, assim, a gente começou uma conversa falando sobre cárie, né? Que aí o consumo de açúcar e tal, a gente até aprofundou nisso. Mas voltando um pouquinho para trás, o consumo de açúcar aumenta a acidez bucal. E a acidez bucal facilita o alojamento da cárie, né? Tudo que a gente conversou no começo. Aí você falou que a saliva tem um efeito tampão. O que é esse efeito tampão? Quando o pH da boca baixa, né, ele se torna ácido perante a digestão do alimento, a saliva ela vai entrar como tampão. Então, ela vai neutralizar essa acidez que estava ali. Então, assim, acabei de comer, minha boca vai ficar ácida. Aos poucos, a própria saliva vai voltando. Então, por isso que eu falei lá no começo da questão da noite ser pior, né? Você comer um açúcar, um carboidrato simples. Porque a salivação vai diminuir durante a noite e essa acidez ela não vai ser tamponada, né? Não vai ser neutralizada. Então, a bactéria ela vai ter uma ação muito mais efetiva e muito mais forte durante a noite do que no período do dia. Tá, então eu fiz essa pergunta para contextualizar quem está assistindo e quem vai assistir no podcast depois da Jovem Pan. Aí eu pergunto para você, como nutricionista, sabendo se a gente como dentista, sabendo que a saliva tem efeito tampão e ele vai neutralizar o ácido para dificultar a agregação da bactéria ali e causar cárie. Qual que é a relação da quantidade de água que a gente bebe com a quantidade de saliva que produz? E se, você vai responder, eu não sei, mas se eu bebo bastante água e aumenta a minha produção de saliva, essa saliva diluída, que é o que eu estou falando, uma suposição que eu queria que você me explicasse melhor. Essa saliva diluída teria mais ou menos efeito tampão do que uma pessoa que come menos água, bebe menos água, por exemplo? Não, quanto mais água, melhor, né? Maior a produção da saliva. Inclusive, se você fica sem tomar água, você tem várias consequências, né? Xerostomia, também a questão de mais fome, você sente mais fome se você não bebe água. Então, assim, quanto mais água, melhor. Não tem essa questão de vai ficar... qualidade da saliva vai ser interferida. A qualidade da saliva não vai diminuir porque você está tomando mais água. Até, acho que assim, para chegar nesse ponto, talvez seria uma quantidade de água absurda, assim, que não daria faz outros sentido. problemas, né? Renais também. Isso, que não faria sentido. Sobrecarregaria outros sistemas, né? Então posso falar vou falar uma frase de efeito. Posso falar que beber água diminui a cárie.
Associado a uma boa higienização. É uma pesquisa científica que você tem que fazer. Conduzir um estudo. Não, porque assim, se eu bebo mais água, eu tenho mais saliva. Se eu tenho mais saliva, eu tenho maior efeito tampão do que uma pessoa que tem menos saliva. Xerostomia, por exemplo. Então, pensando-se que o efeito tampão ele acaba protegendo, entre aspas, o dente da cárie, quanto mais ingestão de água, menor o índice de cárie. Com certeza. Faz sentido. Faz sentido. Por isso que o Ivan tem muita cara, porque ele vive de ressaca com a boca seca. Não. Tem pouca saliva, né? Não desidrato, eu só tomo suco de cevada. Mas vamos mudar um pouco, trazer para a área cirúrgica, senão não tenho o que falar, porque eu não entendo nada de dente, exceto tirar. Porque Colocar Colocar ainda não chegou nesse ponto, não chegou. tá caminhando. coloca um ou outro, né? Mas não é Com nem guia, muito tá. uma pergunta, é mais um comentário para mostrar a importância dessa interdisciplinaridade. Difícil falar, né? O Oliva fala bem. Quer Essas falar palavras difícil? difíceis ele fala bem. Entre nutrição e odontologia. Porque quando a gente opera paciente, siso, implante, tudo bem, o paciente tem ali alguma restrição e até dificuldade de alimentação por poucos dias, né? Mas quando você já faz procedimentos maiores, né? Faz uma mentoplastia, que a gente faz lá na Oral Time, ou faz um caso de enxerto muito grande, uma reconstrução grande, pacientes de cirurgia ortognática, trauma, Ortognática. que ficam com restrição alimentar em termos de consistência, né? 45, 60 dias, isso certamente dá um impacto importante, fisiológico, né? Na questão nutricional Uma do dieta paciente. pastosa muito longa. E principalmente porque muito paciente associa a dieta líquida pastosa com sorvete, com Açaí, É. geladinho, né? iogurte. Mas a gente dá esse gancho também, né? A gente sempre fala, hoje pode tomar um sorvetinho. A gente provoca dá. isso, né? Esse é o problema. Mas não sei o que vocês acham disso. Normalmente, às vezes, alguns pacientes de ortognática eu encaminhava para um nutricionista e ele já vinha com toda uma dieta elaborada, adequada ali à consistência que tinha que ter e tudo mais, justamente para evitar esse tipo de problema. E de que forma que isso realmente acontece, né? Essa restrição alimentar e o impacto na recuperação deles, tratando que ele passou por uma cirurgia, precisa ter consolidação óssea, né? Vai ter uma demanda de nutrientes muito maior do que o normal, eu imagino. Com certeza. Né? É muito importante, né, a gente conseguir conscientizar as pessoas sobre a importância de fazer refeições completas e nutritivas. Então, eu não vou me preocupar apenas em acabar com a minha fome, eu preciso me preocupar em ingerir nutrientes. Então, com exceção da dieta de líquidos claros, que é uma dieta, por exemplo, para um paciente bariátrico, que ele acabou de fazer cirurgia, ele vai ficar uns 3 dias tomando caldinho de legumes com caldinho de carne, com exceção desse tipo de dieta, seja dieta líquida, seja dieta pastosa, seja dieta branda, todas essas evoluções de dieta, é possível sim conseguir fazer uma refeição completa e nutritiva, apesar da consistência. Então, o que eu sinto que falta hoje em dia nas pessoas? A consciência da importância de ingerir nutrientes. Então, se eu faço uma cirurgia e eu passo uma semana comendo sorvete, qual proteína que eu vou estar fornecendo para o meu corpo para facilitar a minha cicatrização? Qual vitamina eu vou estar colocando para dentro para ajudar na reepitelização ali da minha boca? Exato. Nenhuma, né? Já teve muito paciente, principalmente de trauma, ortognática, que a gente operava, e falava, doutor, agora é só sorvete e miojo, né? Não. Quando não fala cerveja. Vai ficar 45 dias assim, não tem como. Porque eles não entendem essa importância, né? A gente recomenda avaliação pelo nutricionista pré-operatório para todos os pacientes. Sim. Não chega a 30% os que vão. E você percebe o impacto que tem... Diferença de pós-operatório, né? Quando ele chega nos 7 dias pós-operatório. Tem muita diferença, até mesmo no edema. Né? Antes da cirurgia, até quando o nutricionista já tem experiência e tudo mais, faz ali umas adaptações que interferem totalmente na quantidade de edema, né? Diminui aqueles alimentos inflamatórios que diz. O paciente vem, às vezes, com 7 dias, enorme, cheio de
dificuldades e outros pacientes que vêm assim super bem e às vezes Qual nem que é a diferença, desconfia né, do paciente? que tem ali uma diferença na alimentação. Uma totalmente coisa que eu acho atrelado. A legal, cirurgia foi a mesma. uma coisa que eu acho legal, puxando esse link, vou passar para a Isa, porque ela gosta desse assunto. O que seria uma refeição completa? Uma refeição completa é uma refeição que vai conter todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para funcionar. Então, é uma refeição que vai fornecer carboidratos, que vai fornecer proteínas, que vai fornecer gordura e que vai fornecer fibras. E junto nas fibras a gente pode colocar vitaminas e minerais, porque os vegetais são as principais fontes de fibras. Então, um exemplo de refeição completa, muito simples: arroz, feijão, um filé de frango e uma salada. Sempre legal pensar na hora da salada um vegetal verde, um vegetal colorido. Assim você faz uma refeição completa, nutritiva e muito fácil. Meu filho tá aqui, né? Tem 4 anos, tá ali assistindo na televisão, prestando bem atenção no que tá falando. Então daqui amanhã eu vou falar pra ele, ó, você escutou lá, você assistiu, que ela falou que a refeição completa tem arroz, feijão, E ele tá com feijão, fome mas não agora. come. Tá com fome ainda? Tá com fome. Quem Certo. sabe você já não muda isso Entendeu? hoje. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que é possível, mas a refeição completa é relativamente simples, arroz, feijão, frango, salada. Agora, na pós-cirúrgico que ele estava falando, é uma dieta líquida. Existe uma dieta completa que seja exclusivamente líquida? Sim. Sem ser essas coisas como que fala? Aqueles Processado. isotônicos, aquelas coisinhas. Uma comida mesmo, é possível passar uma alimentação para o paciente líquida, completa? Líquida completa é um pouco mais complicado, principalmente a questão das proteínas. Mas pensando na dieta pastosa, Já é dá. totalmente possível. Totalmente possível. Consegue, fazer em casa mesmo, né? Sim, é Faz a batido, refeição, né? batido, Por faz exemplo, pastosa. Se Compra um você- marmitex, bate no liquidificador com um copo d'água e bebe. Ai, que delícia. Se Meu, você cozinha, delícia, por pois é. exemplo, uma batata, uma cenoura, um peito de frango e bate isso, você já tem uma refeição completa. É simples. É bem simples. É interessante porque a gente que vem do hospital, a gente lida não só com casos cirúrgicos ou odontológicos, mas eu venho de outra área da enfermagem e eu vejo o quanto a liberação de catecolaminas ali dessa inflamação intestinal influencia também em outros procedimentos. A recuperação é bem pior. Então vai ter esse pós-operatório muito ruim, né? Com edema e tal. Porque na verdade a pessoa que se alimenta mal, ela já vive inflamada, né? Vive inflamado. Ela vive inflamada, né? Então é difícil, na verdade. No hospital ainda a gente tem o recurso de fazer alimentação entérica, né? Que dá aquele aporte nutricional que é uma dieta pastosa, mas daí já vem com todos os nutrientes que o paciente precisa no dia. Mas em casa ele consegue processar isso, bater no liquidificador. Consegue. O duro é aderir, né? Também. É. A questão do paladar infantil. Você fala, mas vou bater arroz, feijão, não sei o quê. Tá. Pois é. Tem que pensar no benefício que isso vai trazer, né? Você tem que pensar, eu gosto muito de sempre falar para as minhas alunas pensarem no benefício de executar o comportamento. Então, eu fiz uma cirurgia e eu preciso me recuperar. Eu preciso daqueles nutrientes, mas eu não gosto daquela comida. Só que eu preciso pensar que se eu ficar uma semana comendo sorvete, a minha boca vai ficar muito mais inflamada e eu vou sofrer muito mais. Então, apesar de eu não gostar de comer a minha sopinha batida, isso vai me trazer benefício. Então, é esse benefício, pensar na vantagem que vai me fazer o ato. Sempre apesar projetar o de ser resultado, né? difícil. Projetar o resultado. Sim. O caminho é árduo, sempre, né? Pra Sim. tudo. Na dieta é foda. Eu tô passando por isso. ter o porquê sempre na cabeça. né? Sim, Ou por quê, né? até as pessoas falam muito assim, né? Eu não tenho motivação pra comer O bem. ser humano quer atalhos, na verdade, Porque né? as pessoas pensam que ter motivação é o quê? É você estar sempre feliz e empolgado para fazer aquilo. Só que ter motivação nada mais é do que ter um motivo para agir. Se a gente corta a palavra motivação, motivo para a ação. Então não é eu estar sempre a fim de fazer aquilo. É eu saber o porquê que eu preciso fazer aquilo que eu Pra tenho chegar que fazer. naquele objetivo, né? Isso é legal, linkar, mas é complicado, né? Eu falo, a gente já teve essa conversa, né, mano? Eu falo, a gente sabe o que tem que ser feito. A gente tem a sapiência, a inteligência para saber, tipo, fazer um déficit calórico, por exemplo, aderir a uma dieta. O duro é a inteligência emocional para isso. E é típico do ser humano, né? A gente quer atalhos, a gente quer... É difícil. Eu acho que também é começar aos Mas poucos, é possível. né? Não fazer, As pessoas tentam começar de uma hora para outra e
Por isso que não adere, né? E por isso que não adere. Porque sofre demais, né? Então, às Sofre vezes, demais. começar aos poucos, começar com exercício físico e... Você tá vendo que eu tô me consultando aqui, né? Aqui, ó, só... Hã? Vai tirando o Construindo açúcar hábito. do café aos poucos. Tirando o aos açúcar do poucos. café. É, eu já tô tomando do cafezinho lá de cima agora, né? Tô aderindo. Se você come McDonald's num dia e no outro dia você quer comer arroz, salada e frango, você não É um vai contraste conseguir, muito entendeu? grande, É um né? contraste muito grande. Se você for acrescentando todo dia, né? É muito mais fácil. Exato. Pra não sentir o baque, né? Exato. Sim. E aí, perguntas? Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente já até falou, que é aquela pergunta assim, o álcool prejudica os dentes? Consumo de álcool? Sim. Acho que dá pra Eu acho linkar que na questão de desidratação, né? Desidratação. Posterior E também na questão de ser uma bebida gasificada, né? também. Dependendo, Uhum. tipo a cerveja. Daí a gente pode linkar com a situação Com de acidez. Consumo da ácido, né? acidez, do consumo ácido. Então, outras bebidas como refrigerante, isotônicos, uma dieta muito ácida relacionada com limão, laranja, tudo isso. Não só esses dois alimentos, né? Estou dando exemplos. Mas uma dieta ácida, com uma escovação, talvez com uma escova mais dura, uma força um pouco maior na hora de escovar, pode gerar uma sensibilidade depois, né? Então, linkando com isso, eu queria até tirar uma dúvida, porque tá um certo modismo em relação à ingestão de alguns shots, né? Limão com açafrão, aquela coisa ácida. E você, tipo, no dia a dia da clínica, a gente percebe um envelhecimento precoce da dentição. Você vê pacientes jovens e até pessoas que têm uma dieta saudável, só que são marombas, utilizam presas e tem tudo associado. Aquela erosão ácida lá, tipo, você vê aquela cúspide reta, você vê muito lá, apertamento, mais a ingestão do ácido junto. E aí, e nutricionalmente falando, tem, tipo, relação, realmente, tipo, age como modulador inflamatório, esses shots, essas coisas assim, Água funciona? com limão, glutamina e gratidão. Não é isso aí É, que fala? tipo isso. Então- Porque reflexos odontológicos tem, mas tem um valor nutricional, ele vai agir como... Se a gente pensa em uma pessoa que tem uma alimentação ruim, que não se exercita, que não dorme bem, que não bebe água, que não come fruta, Ah, já verdura, entendi. legume, o shot Uhum. não vai fazer, Fazer nada. Mesma Cócega. coisa. Ele é um adjuvante, isso. É como se você estivesse se enganando, né? Pensando que você Uhum. tá tomando aquele shot da imunidade e você vai ficar bem. Só que Não, você não. só vai estragar seus dentes. Só. Exato. Agora, se for, né, com uma dieta, Associado, todo, tal. né, hábitos saudáveis, até pode ter benefícios, mas a gente tem que pensar o pra quê? Pra quê que eu Tipo, tô por fazendo quê? isso, né? Por quê que eu O tô risco-malefício, né? Tipo, quanto vai me fazer bem e o quanto vai lesionar minha dentição, por exemplo, deixar ácido ali. Então, assim, não é legal, então, digamos assim. Ele tem que porque, estar na verdade, associado aos bons essa questão da hábitos. acidez, ela é um conjunto de fatores, né? Aí, às vezes, a pessoa tem um refluxo, né? Tudo associado. Aí acabou com tudo. Acabou. Refluxo, apertamento, shot matinal e escovação Nossa. forte. Acabou Nossa, com a aí vida da ferrou. pessoa. Acabou, chega lá... Então, Aí chega morrendo de sensibilidade na clínica, Uhum. não sabe o porquê, não consegue ficar no ar-condicionado porque tá com sensibilidade. Aí você vai ver cheio de abfração, cheio de problemas dentários. Não, um caos, né? Parece aquela boca, tipo, de 100 anos. ali, aquela Aí vem dentição. a anamnese do dentista, né? Pra entender o porquê, entender o contexto que chegou paciente aquilo, né? tá fazendo. Aí, às vezes, só de tirar uma coisa ou outra ali, o paciente fica bem. Começa a ficar bem. Aí entra você fazendo os dispositivos para melhorar, né? Indica o Caso tenha gastro. bruxismo. Indica o gastro para melhorar o refluxo. Sim, sempre. Então Então aí, pacientes, não consumam shots sem orientação e sem hábitos saudáveis, hein? Inclusive, essa questão do refluxo, ela é bem importante, até na minha clínica, que trabalho mais com a dor orofacial, com bruxismo, porque o refluxo tem total relação com o bruxismo. Então, às vezes, a pessoa... Eu descubro que a pessoa tem um hábito parafuncional porque eu vejo que ela... Vou investigando, tem refluxo, daí vou conversando com o paciente, vejo que está totalmente associada com o bruxismo também, né? Como assim? No último consenso do bruxismo que teve, apareceu uma... Ainda não é bem claro sobre isso, mas que talvez o bruxismo ele entre como protetor para estimular a saliva e evitar o desgaste ácido pelo refluxo.
Então, tem uma É relação um mecanismo ali, de proteção, então. mecanismo de proteção. Mas ainda a gente não tem bem certo o que, Não é que definido. acontece, né? Mas é mais ou menos essa a ideia. Que legal essa relação. Sim. O corpo humano é fantástico, É. né? Não, o bruxismo tem relação com várias coisas, né? Por exemplo, em crianças é muito comum problemas respiratórios, né? Então, tem total relação também. Então, a gente tem que investigar um monte de coisas para a gente entender bem. Para chegar no contexto. No Por isso a contexto. importância da anamnese, né? Conversar certeza. muito, olhar, ver o contexto. E a gente se depara com muita coisa. Né? Eu tô encaminhando muito para você, meu. Tá em alta e a galera tá muito apertadora. Depois da pandemia, então. Não, tá, meu tá, Deus, tá estresse. tenso o negócio. Ó, tem uma outra pergunta aqui falando assim, ó. Existe algum nutriente que melhora a saúde bucal? Além dessa questão da hidratação, da acidez e tal, existe algum nutriente Acho específico que pode melhorar? A gente pode pensar no cálcio, né? O cálcio tem total relação com formação óssea, com a dentição, com tudo isso. Então, acho que é um alimento, um nutriente fundamental para boa qualidade bucal. Né? E aí, linkando nisso, a gente já pode até desmistificar o lance do leite, né? Ser inflamatório. Ser inflamatório. Pelo amor Muita de Deus. gente deixa de tomar leite, de comer derivados do leite, porque acredita que o leite é inflamatório. Mas, salvo pessoas que têm intolerância à lactose, o leite não é inflamatório. Não existe, assim, Se nenhum tiver algum pediatra estudo... assistindo agora, ele vai chorar. E os médicos Não. integrativos também falam isso, Integrativo, né? Mas assim, na ciência não tem nenhum estudo que diga que para uma pessoa saudável o leite vai ser inflamatório e vai trazer prejuízos à saúde. E o argumento que eles falam é que o ser humano é o único animal Que perpetua o bebe consumo, leite né? de A outro vida toda. animal durante a vida. A mas vida toda. O Depois de ser tomar humano banho. também é a única pessoa que vai no shopping e compra um presente, né? Então, tipo assim, Pois é. que mexe em rede social. Eu não vejo nenhum cachorro no shopping. Mexer em rede social. Então, Pois é. A Mas não gente é. tem outros hábitos que diferem dos outros animais, né? Não tem, Pelo amor não de tem Deus, jeito. se for né? usar isso como argumento. mas é o que eles falam sempre, né? Todas essas coisas que falam que o leite é inflamatório, que não sei o que não pode, que é integrativa, esse é o argumento que fala que todos os animais não... Existe uma campanha tipo de anticonsumo, né? Pela indústria do laticínio, na verdade, né? Tanto é que a gente tem, tipo, prospectou-se o consumo do leite nos filmes hollywoodianos lá, né? Você vê, tipo, em todas as refeições o cara tá com o copinho de leite lá, tal. E A gente toma leite pro cálcio. É muito né? isso, Que nem tipo, muito assim pra também. difundir essa ideia. Mas então é real, o consumo de leite ajuda. É que eu sou meio bezerro também, eu gosto de leite. Então eu não tenho intolerância. Eu acho que é importante. Não pensei que você ia falar pra complementar Meio a do não. leite, chegaram por outra coisa. Eu tô me consultando aqui, você não tá entendendo, eu tô aproveitando. Eu acho legal, então, falar sobre a relação do ferro e do cálcio. Ferro né? e do cálcio. Que você vai saber explicar melhor do que eu. E puxando esse link Como aí, que é o tipo, então a gente pode Você buscar. até falou no seu Instagram Sim. essa semana sobre o consumo de proteína junto com... Sim, é assim, existem alguns nutrientes que quando a gente consome junto, um diminui a absorção do outro. Então, por exemplo, quando a gente faz uma refeição completa, por exemplo, um almoço, que é a nossa principal refeição fonte de ferro, por conta do feijão, por conta da carne, por conta dos vegetais, se a gente toma uma xícara de café com leite, por exemplo, na sequência, a gente vai estar diminuindo a absorção desse ferro. Por quê? O ferro e o cálcio competem entre si. Então, o cálcio minimiza a absorção do ferro. E como muitas pessoas têm carência de ferro hoje em dia, não é recomendado ingerir derivados do leite logo após as refeições principais. Tá, aí deixa eu fazer uma pergunta. A verdura tem muito cálcio ou não? Não, é mais leite mesmo, mais os laticínios. Maior concentração. Porque até a informação que eu tenho é que o leite tem bastante cálcio, mas ele não é um cálcio disponível. A verdura supriria muito mais de cálcio do que o próprio leite. Isso não procede. Não, acho que na verdade sim, não necessariamente a ingestão de cálcio vai fazer com que você fortaleça seus ossos. Você tem que ter vários outros nutrientes. Ah, que com atuam, certeza. Não, além mas eu de não digo hormônios, disso. Eu digo assim, que ela atuam falou pra que eu não fazer a posso biodisponibilidade do A ferro. comer a carne e biodisponibilidade, feijão ali você da hora diz. do almoço associado ao leite, porque o leite é um fornecedor de cálcio que vai diminuir a absorção do ferro. Tá.
Só que, no meu entendimento, que é a informação que eu sempre tive, é que os legumes, as verduras também fornecem muito cálcio. E aí isso aí não poderia atrapalhar a absorção do ferro? Então você come a verdura junto com o feijão e a carne? Não, tudo que eu vi até hoje não era de verduras, era mais da Laticínio. questão do leite mesmo, dos eu também. laticínios. Porque minha esposa, ela segue esses médicos integralistas, tá? Integrativos. E o Lair Ribeiro é um que fala isso muito. Daí, Que peguei. ele né? mostra. Não, e ele Essa explica fonte tensa. e ele explica algumas coisas, não só ele, o Vitor Sorrentino, tá? Explica várias coisas que eu acho muito interessante. Já tive discussões com médicos em relação a isso e, assim, várias coisas são corretas. Inclusive, meu sogro fala isso, que é uma coisa várias das coisas que ele faz sentido, algumas não fazem sentido hoje, mas já lá atrás, quando ele falava, agora fazem o que não fazia na época que ele falou. Então, assim, eu até tenho várias informações que eu acho interessante. Uma coisa, por exemplo, que ele falou, olha só, que a vaca come grama e ela produz o leite que tem o cálcio. Então, de onde que vem o cálcio que ela pega? Simples assim. Exato. Vai, né? Então, tipo, eu Não, eu a vejo gente come sentido em verdura, então a algumas gente vai coisas. produzir o cálcio. Não faz sentido. Não, o cálcio não produz, né? O cálcio vem de algum lugar, né? Então, É exatamente só isso que eu tô transmite, né? falando. Se essa ideia valesse, então a gente produziria também. Pela... Mas a gente tá fugindo completamente. Não, mas é que assim, nada a que ela ver fala mais uma que a coisa gente que tá me chamou falando. atenção que Já poderia... estamos falando de vaca. Mas é verdade. Está totalmente linkado, Onde que né? vem o cálcio? Que o cálcio não produz, o E cálcio quando é a gente um fala nutriente disso de transmitido. suplementação, se a gente às vezes deixa esse link pra alguém, a galera vai tipo, vou comprar cálcio, cálcio em cápsula e tal. Não, a gente tem tudo disponível numa dieta rica, né? Tudo disponível na alimentação, assim, salvo o ômega 3 aqui na dieta ocidental, né? Porque É aqui a gente bem deficiente. não tem salmão Salmão. de águas frias, Nossa. aqui a gente não tem. Mas salvo o ômega 3, a maioria, praticamente todos os outros nutrientes, a gente consegue sim através de uma alimentação equilibrada. E até na compra desses... Eu tava dando uma pesquisada há um tempo atrás, a gente tem que ser assertivo até na compra dessa suplementação do ômega 3 principalmente, né? Sim. Porque tem muita coisa aí, tipo, que não tem a concentração que seria adequada, né? Sim, o ômega 3, para quem tá vendo aí, se quiser comprar, precisa ter o selo IFOS, que é um Uhum. selo que garante a pureza do ômega 3 e que esse ômega 3 não vai estar contaminado e nem nada do tipo. Então é IFOS, selo IFOS. IFOS. Aí, se liga, galera. Até na compra e a de... gente tem que lembrar também que suplemento é para suplementar. Então, se você precisa suplementar, é porque você não está conseguindo através da dieta, né? Então, a gente consegue tudo. Salvo o ômega 3, igual ela falou, a gente consegue tudo pela dieta. Não é complementar, né? Suplementar. É, Vai suplementar, agregar, né? Entendi. Não, eu achei bem interessante. Tem bastante coisa pra falar, né? A gente fica aqui, se quiser, fica até amanhã falando. Não, fica, fala Falamos tudo. de vaca. Não, e o Ivan quer se consultar, então tem tanto problema. que Tô se deixar a aproveitando. consulta vai 4 Não, é horas. que eu não tive tempo. Eu tenho que conversar com a Amanda mais lá no consultório, mas não dá tempo. Daí, tipo, É verdade. Ele sempre me pega na hora do almoço lá e já fica fico lá perguntando. assim. tirando dúvida. E aí eu queria tirar uma dúvida também, que eu até perguntei Vai lá. pra Amanda lá, em relação ao consumo do café. Ele também não compete na absorção do ferro? Sim, o café também. E aí, compete a na gente que é absorção do bebedor ferro. de café, assim, Logo após logo almoço. após o almoço é de lei tomar um copinho Tem de café. que dar pelo menos aí uma horinha de intervalo. hora? Tem que fazer a digestão Mais ou primeiro e menos. tal. Sim, porque o café também diminui a absorção. A absorção do ferro. ferro, né? Ah, uma Mas eu coisa acho que eu já também ouvi vai da falar. quantidade, É. A né? creatina também, né? Não pode tomar café A depois, né? cre- sim. Ah, é? Aham. Não Compete. pode? Pode. Não. Compete a E a cafeína. creatina tem que tomar com carboidrato junto. Com né? carboidrato Qualquer junto. um. É, Colherada. preferencialmente. Ajuda de na leite, né? absorção, né? É. Ajuda. Uma coisa que eu já ouvi falar também. Joga creatina no miojo, né? Joga creatina no sorvete. Assim. É, Oh, gente. que logo após a refeição, uma fruta ácida ajuda na absorção dos Do nutrientes. ferro, é verdade. Existe isso, é Sim. verdade. Isso. Sim, o ferro dos vegetais, ele tá em uma forma química que nosso corpo não absorve muito bem. A gente fala que o ferro dos vegetais, ele não é muito biodisponível. E quando a Tá gente... na forma férrica, não? Uma coisa assim. acho que é ferro 3+, alguma coisa Isso. assim. Ele precisa ser 2+ para ser absorvido. E aí, quando a gente come uma fruta ácida ou tempera a nossa salada com limão, esse ácido, a vitamina C, reduz o ferro 3+ a ferro 2+, que é a forma mais biodisponível. Na forma ferrosa, não é? Isso. Tá vendo? Você lembra das coisas, cara.
É que você tem uma loja de produtos naturais. É, por isso. É só por causa disso. Queria falar, pode falar. Vai, faz sua propaganda, vai. Tem que ser vendável, né? Aí, a gente achou de Aí a gente princípio falou que não mal do conseguiria suplemento. linkar, ó. A gente já conversou 1 hora, cara, sobre isso. É, Não, tem muita coisa pra a falar. coisa rende, né? Tem muita coisa pra falar. Exato. E aí, temos mais alguma pergunta aí do público que veio? Perguntaram se a cápsula de ômega 3 funciona, então. Então, isso aí não seria só um suplemento, seria um complemento pela dieta não ter disponível aqui. Sim, aí é bem importante mesmo o ômega 3 ser de qualidade. Então, ter aquele selo IFOS, ele é um selo azulzinho. E geralmente o ômega 3 verdadeiro, ele é mais caro mesmo. O que ele faz, o ômega 3? Às vezes é uma dúvida que as pessoas têm. Eu não O tenho a ômega menor 3, ideia. ele tem propriedades anti-inflamatórias, imunomoduladoras, e ele está na composição da membrana plasmática de todas as nossas células, então ele é bem importante. Mas a deficiência causa o quê? Aí o nosso corpo ele tem que ficar dando jeitos e de conseguir complementar esse ômega que está faltando. Ele não é substituído por outra coisa. Interessante, né? Várias Doido, coisas né? que eu não Verdade. sei de Não. nada. É. Eu percebendo que eu sei menos do que eu sabia antes de chegar aqui. Ah, mas tá tá aprendendo. Mas isso é Eu bom, quis só isso é bom. explicar, Porque eu quase não sei nada de dietética, eu não sei absolutamente nada de nutrição. É que às vezes a gente esquece que o nosso corpo é inteiro formado de nutrientes, né? É. Todas as nossas células são nutrientes. Tudo é nutriente. O dente é nutriente, tudo é nutriente. Aí a pessoa quer viver de miojo. Não tem como, né? Não Eu tem acho que a gente como. sai daqui, tipo assim, colocando o açúcar como inimigo em comum das duas áreas, né? Tipo assim, Acho é que não é fato isso. inimigo. A gente não pode colocar nada como inimigo. Que inimigo, não, É igual digamos assim. sal, né? É. Um pouquinho de sal vai bem, muito estraga. Eu acho que a gente tem O que pensar excesso, no né? prazer das coisas também. E o açúcar, ele dá prazer, né? Ele nutre a nossa alma, talvez. Então, eu acho que não colocar como inimigo, Nossa, mas... umas frases bonitas, né? Que ela faz o açúcar nutre a nossa alma. Isso é fantástico. O prazer nutre a alma, né? Eu tô que tô hoje. Não, a do shopping aqui, pra mim, eu vou usar como argumento pra tudo. É a terceira já de hoje que ela soltou direto. Você vê? Uma Frase cada de 20 impacto, minutos, né? média. Não tava esperando, né? Por isso. Pode continuar. Vai concluir seu raciocínio. Não é Eu um até inimigo, esqueci o que digamos eu assim. tava falando. Com o açúcar, Ah, eu achei tá, que eu é. ia colocar assim, eu acho que a gente sai daqui Alma. achando que o açúcar é um inimigo em comum das É, duas não áreas, é mas não. inimigo. Consumo consciente, digamos assim, ou Consumo tentar, porque a ideia é tentar consciente, abolir o consumo. Eu mesmo, tipo, mesmo tendo hábitos saudáveis, comendo super bem, tentando me nutrir na maior parte do tempo, eu ainda tenho os 5% ali de doce por dia. Então, eu tenho um doce de leite, às vezes estou com vontade de comer um doce, vou lá e como. Porque as pessoas colocam muito isso, como se as pessoas que comem bem, que têm hábitos bons, não fazem nada fora. E a gente faz também, né? Mas a gente tem consciência do que a gente faz. Acho que tem uma última pergunta, até que pra Amanda, que acho que ela vai saber responder melhor. Tem dupla formação aí, né? Sim. Um ouvinte aqui perguntou se tem algum alimento que ajuda a clarear os dentes ou até mancha. Se até mancha os dentes. Clarear, eu acredito que não, né? Não tem nada que ajude a clarear. Nem Isso o daí... leite. É branco, né? Fica com leite parado Aí na você boca, vai né? ter que visitar um dentista, Bochecha fazer uma de leite. limpeza e um clareamento. Mas que coram os dentes ao longo do tempo, sim. Aí, isso, todos os alimentos muito corados, né? Então, café, sei lá, beterraba, suco de uva concentrado. Açaí. Açaí. Você come e fica com a boca roxa na hora, né? É, O dente então fica assim... Imagina Ao quando longo comeu do todo tempo, dia, né? isso pode ter consequências e verdade. também com a idade o nosso dente vai escurecendo, né? Então, ao longo do tempo isso pode ter consequências, mas um alimento assim que deixa o dente mais claro, eu acho que não vai ter não. As pessoas buscam muito atalhos, né? Principalmente pra clarear Demais. os dentes. Carvão. Carvão. Cara, carvão pasta de ativado, dente, bicarbonato Passa e de limão. Cúrcuma. Nossa. Mas Gente, a pelo amor de questão Deus, não manchar faz os dentes, isso. então acaba sendo um conjunto de fatores É. e que alguns tipos de alimentos É estão multifatorial, incluídos né? nisso, Multifatorial, eu penso.
Mas também se você tem beber muita... água, protege mais. Exato. Escovar o dente, pelo amor de Deus. E agora eu fiquei com uma dúvida. Tem alguma relação dos corantes artificiais com mancha no dente, alguma coisa assim? Eu não sei se, assim, chega a corar internamente o dente, mas superficialmente, com certeza. Então, você vai precisar fazer uma limpeza, entendeu? Depende do tamanho do pigmento. É. Então, os industrializados, geralmente os pigmentos são menores, então ele pigmenta mais. É. O pigmento maior, que é o natural, ele não pigmenta tanto porque ele não tem onde entrar. Entendi. Mas isso tudo depende desse efeito tampão que ela falou. Quando você fica muito tempo sem escovar o dente, ou você comer um alimento doce, por exemplo, açúcar, um carboidrato. O carboidrato estou falando porque eu aprendi hoje. Você dorme ali, você não saliva, então aumenta a acidez, então aumenta a porosidade. Aumentando a porosidade fica mais fácil de entrar um pigmento maior. Mas, via de regra, os pigmentos pequenos, os micropigmentos que são os industrializados, eles pigmentam mais por causa disso. Então, corante artificial é pior para os dentes que corante natural. Você lembra, não sei se eu não sou daqui de Maringá, não sei se aqui tinha, devia ter. Tinha um quisuco, que ele era desse tamanho assim, Lembro. 2 por Nossa. 2, assim. E aí você Fazia fazia 5 3 litros. litros de suco de uva, você mexia ele com a colher, até a colher ficava roxa para sempre. Então, isso aí é um pigmento Nunca tinha macro, parado pra pensar né? nisso. Isso aí vai pigmentar seu dente. Vai pigmentar tudo. Não, até a colher que é de metal, ela fica meio azul. O doutor Thiago Que não suco. entende só de cirurgia, viu? Então assim, essa é a relação. Quanto menor o pigmento, mais fácil de pigmentar. Entendi. Legal. Isso aí. Entendi. Então saímos daqui buscando eubiose, né? Não tendo disbiose, buscando eubiose Essa intestinal. palavra é tão difícil. Não, eu uso a palavra que nem nutricionista que trabalha com isso não sabe. Né? Deu uma estudada, né? Deu uma estudada, O né? que vai falar de catecolamina, né? Mas tá bom. Mas pô. Um mau funcionamento intestinal libera um monte de catecolamina, vai interferir na cirurgia, no pós-operatório, mediadores inflamatórios aí que cabelo. regaça, cara. Sim. Se quiser Então- falar disso, eu posso falar um pouco. Dá tempo ainda, porque a gente começou mais tarde, dá tempo. Então vamos dar uma linkada assim, tipo, como que a má alimentação vai interferir Bom. e tipo, vai gerar esse processo inflamatório que vai ter, tipo, repercussões assim, sistêmicas enormes, né? Tá, então é assim. Lá no nosso intestino, todo o nosso intestino, ele é, digamos que, recoberto por uma camada. Uma barreira protetora. E essa barreira protetora evita que coisas que não devam entrar no intestino entrem no intestino. Se nós temos uma alimentação que é favorável para disbiose intestinal e o meu intestino acaba ficando em um estado desfavorável, essa minha barreira de proteção, ela vai começando a ficar furada. Fica e eu mais vou permeável começando ali. a ter a permeabilidade intestinal. Quando eu tenho uma maior permeabilidade intestinal, coisas que não deveriam entrar no meu intestino entram. Como, por exemplo, aditivos alimentares, que o nosso corpo não nasceu programado para digerir. E isso leva a um aumento da inflamação intestinal, que leva a um aumento da inflamação sistêmica. Então, quanto pior é a nossa alimentação, pior é a nossa microbiota e maior é a permeabilidade do nosso intestino, levando a uma maior inflamação. Tipo, e a população em si, num geral, assim, não enxerga, né? Porque é fast food, é processado, é industrializado. A gente vive inflamado, então. Sim. E não tá se dando conta disso, né? O quanto isso vai acarretando problemas. Acaba ficando normal, né? Acordar cansado, insônia, ansiedade, É a estresse mesma coisa que a gente crônico. falou da diabetes e hipertensão. Ficou normal. A pessoa acha que é normal. Ficou normal, né? ter Tá. essas coisas. Tipo, tá habituado com aquilo. Aí tem um remedinho para aquilo, que daí vai ter efeito colateral, que vai sobrecarregar a metabolização hepática. É uma cascata de problemas, né, esses meu? dias um paciente chegou a falar pra mim assim que ele queria ir na médica dele pedir insulina pra ele poder comer doce. Vocês acreditam? Falei, calma, não é bem assim que funciona. Daí, não, porque daí eu aplico a insulina como se fosse uma lactase. Tipo, normal, né? Pra Normal. tomar assim. uma lactase. Pra então, poder comer o doce. A pessoa acha que é necessário. Mas ele já era diabético, em uso de Já medicação era já via oral. Já, diabético. Se ele não cuidar, ele vai ter que usar insulina mesmo. Ele vai partir para essa modalidade, né? Eu sou Gente, doceiro. A gente conseguiu falar 1 hora linkando aí as duas profissões. Na verdade, a gente trouxe à tona a importância da nutrição. E a gente tá entrando numa era fitness, assim, a galera tá tendo mais consciência disso, né?
Tem uns grandes influenciadores aí do meio. Mas isso ajuda, né, a conscientizar a população, né? Eu mesmo saio daqui mais consciente. Há 2 semanas eu tô tentando minimizar os consumos, assim, vendo que eu consumo de caloria, vendo a qualidade dos alimentos, coisa que a gente não presta atenção. E quando você começa a prestar atenção, você fica mais atento, justamente porque o lipidograma está estourado, né? Um pouquinho de resistência à insulina periférica. Muita catecolamina. Muita catecolamina, né? Você começa a ficar preocupado, né, meu? Desbiose, não é? Não, desbiose não. Consumo bastante fibras insolúveis e bebo bastante água. Fala difícil. Fala difícil. Gente, foi um prazer conversar com vocês. O nosso tempo estourou. O dono da rádio tá pedindo pra gente ir embora. Brincadeira. Mas assim, a gente conseguiu linkar. Foi muito produtivo o nosso diálogo. Eu acho que tem assunto pra gente retornar aqui e falar mais. Provavelmente após o episódio vai sair mais dúvidas aí da galera que consome o nosso conteúdo. Queria agradecer a presença de vocês e deixar o convite aberto aí pra uma próxima. Bora. Obrigada. Então, vamos fazer um call action aí. Como que encontra vocês nas redes sociais? O meu perfil no Instagram é Isabela Ramos MF e eu faço um trabalho de educação nutricional. Então, falei um pouquinho aqui, né? Mas no meu perfil eu falo bastante sobre como Bastante fazer- informação, né? Bastante informação sobre como fazer escolhas mais saudáveis no dia a dia, aprender a escolher industrializados mais saudáveis, estratégias para lidar com a fome emocional e por aí vai. E te encontra pessoalmente ou tem uma assessoria online também? Como que funciona? Consegue Por já? enquanto, só pelo Não Instagram. dá, só pelo Instagram. Doutora Amanda, faça seu call action Eu- aí. Ainda sou dentista, né? Tô em formação na nutrição, mas falo um pouquinho sobre nutrição no meu perfil, mostro bastante meu dia a dia, meus hábitos. Falo bastante sobre CrossFit. se Vamos fazer um tiver CrossFit. diazão. É isso aí. Falo bastante sobre CrossFit, então quem gostar de CrossFit é legal, dou várias dicas. Pode me achar como Amanda Ayla, AYLA-RB. E é isso. As dúvidas que tiverem, pode pedir por lá. Senhores, foi um prazer estar em mais um episódio com vocês. E aí, Muito faça obrigado. seu call action, Dr. Thiago. Isso aí. Não, quando você... Se vocês quiserem assistir esse podcast, toda essa conversa, toda sexta-feira a gente tem isso aqui. E cada semana a gente aborda um tema e traz um convidado. Então você coloca lá no próprio YouTube, entra no jornal, no canal da Jovem Pan ou da Oral Time, os dois têm o programa completo e tem vários cortes que a gente vai postando durante a semana também. Então às vezes a gente tem um pedacinho que te chama atenção e te linka pro programa inteiro, que é por volta de 1 hora. E também a Oral Time, que a base de tudo isso aqui é a Oral Time. Todo mundo já ouviu falar, ou já viu em algum lugar, que a gente está em todos os canais. Mas você colocando no Google, no Instagram, no Facebook, onde você quiser, a palavra Oral Time, você vai nos localizar com toda a facilidade. E aí, tudo que a gente conversa aqui são dentistas de lá da Oral Time, que estão vindo aqui, e sempre um convidado externo ali. Então tem várias informações. Então tudo que a gente discute aqui, a gente tem o conhecimento lá. Por isso que a gente está expondo para vocês, que às vezes vocês não sabem que a gente trabalha com toda essa gama de informação. Então procura a Oral Time se tiver qualquer problema bucal ou qualquer outro tipo de problema desta área de harmonização facial, de cirurgias um pouco mais complexas, que a gente faz todas essas áreas lá na Oral Time. Atendemos todas as especialidades, né? Todas. São 28 dentistas já, né? Então temos 28 dentistas lá com tudo que existe de possibilidade da odontologia a gente tem também. Isso é excelente. É isso então, Isso galera. aí, Muito pessoal. obrigado. Valeu. Obrigada. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Fiquem ligados que sexta-feira que vem estamos de volta.